Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós começamos aqui no canal da Mulher Virtuosa 360 mais um livro, né, pra gente poder continuar em nossa leitura e nossa meditação. E hoje o nosso livro é o livro de sabedoria. E antes que você me diga assim, Silvia, eu tô procurando na minha Bíblia esse livro e eu não tô encontrando. Deixa eu abrir um parênteses e fazer aqui, né, uma explicação. O livro da sabedoria você só vai encontrar na Bíblia Católica, certo? Aliás, a Bíblia Católica, ela possui 73 livros total e a Bíblia Evangélica Protestante, ela possui 66. Na Bíblia Católica, nós temos 7 livros a mais e também alguns acréscimos em outros livros, por exemplo, o livro de Esther e Daniel, tem acréscimos que a Bíblia Evangélica não possui. Por que é assim, né? Na época da Reforma Protestante, que aconteceu, se eu não me engano, em 1517, né, Martinho Lutero tirou esses livros, certo? Então, devido a razões teológicas e políticas da época, foi tirado esses livros. Então, você, talvez, né, você tendo ali a Bíblia evangélica, você não vai ter acesso, certo? Mas eu te peço que escute essas leituras, né, para que você possa aprender ainda mais. Ou até mesmo compre uma Bíblia católica para que você possa ter acesso a esses 7 livros, porque eu acho tão interessante quando eu descobri isso, porque eu tenho as duas Bíblias, né? Tanto que eu tô com as duas Bíblias abertas, né? Eu tenho tanto a Bíblia evangélica quanto a Bíblia católica. Eu estudo as duas. E existe um louvor muito lindo e muito rico, que é de Daniel. A gente sabe que Daniel vai ter o jejum de Daniel, e a gente sabe também que Daniel era um homem muito temente ao Senhor, e ele fazia mais de 3 vezes por dia oração, né? Ele se ajoelhava, olhava pro céu, orava ao Senhor. E existe um louvor lindíssimo de Daniel, muito tocante, que infelizmente a Bíblia evangélica protestante não tem. Que o louvor, ele tá lá no capítulo 3, e é do 52 ao 90, né? Do versículo 52 ao 90, nós temos um louvor lindíssimo, onde Daniel, ele vai falando, né, pedindo que os céus louvem o Senhor, que as estrelas louvem o Senhor, que o mar louve o Senhor, e ele vai dizendo, né, porque o Senhor é digno do mais alto louvor, da eterna exaltação, ele é bendito, ele é maravilhoso, né, que todo o firmamento do céu louve ao Senhor, porque ele deve ser exaltado, ele deve receber todo o louvor. É um louvor muito bonito, muito bonito. E só que, infelizmente, na Bíblia evangélica você não encontra, você não tem acesso, né? E nesse mesmo capítulo de Daniel, eu tô com as duas Bíblias aqui abertas. No mesmo capítulo de Daniel, na Bíblia evangélica, você só tem acesso até do capítulo 3 até o versículo 30, certo? Na Bíblia católica, você tem acesso do versículo 3 aqui, né? No capítulo 3 de Daniel, você tem acesso até o versículo 100. Então, olha só, é muito, muito mais. E Esther também. Esther, na Bíblia Católica, você tem acesso a muito mais conteúdo do que na Bíblia Evangélica, certo? E na Bíblia Católica, a gente tem acesso a 7 livros a mais, que são o livro da sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Tobias, Judite e 1 e 2 de Macabeus. E mais os trechos, né, a mais aí no livro de Esther e de Daniel também, certo? Então é por isso que talvez você não encontre, mas eu te peço que fique aqui no nosso canal, que escute essa leitura, porque tudo isso daqui, sim, é inspirado por Deus. E a gente pode aprender muito, né, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, vamos continuar aqui. O livro de sabedoria, ele começa dizendo assim: amai a justiça, vós, os que governai a terra. Que o vosso pensamento sobre o Senhor seja bom, e buscai com simplicidade de coração. Porque ele se deixa encontrar pelos que não tentam, e manifesta-se aos que têm confiança nele. Ou seja, mais uma vez, né, a confiança em Deus. O que é confiar em Deus? É a gente crer que Deus existe, primeiramente, e que ele está conosco. Mas assim, como que a gente tem confiança em Deus? A gente só tem confiança em Deus conforme a gente se achega a Deus. Quanto mais nós vamos se achegando a Deus, nós vamos buscando cumprir os seus princípios, os seus mandamentos, mais a gente vai fortalecendo a nossa fé em Deus. E quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, mais temor nós vamos tendo de Deus. E temor, a gente sabe que não é medo. Temor é bem diferente do medo, é o contrário do medo. Temor é reverência, é respeito. Quanto mais a gente teme a Deus, a gente quer respeitar, a gente quer agradar, a gente quer alegrar o coração do Senhor. Mais confiança a gente tem nele. Então, quanto mais a gente vai buscando isso, mais o Senhor a gente vai sentindo a presença dele. Por quê? Porque Deus está o tempo todo, né, conosco. Ele ama todos nós. Só que como que nós vamos sentir a presença dele se nós não buscarmos? Então, é por isso que é tão importante a gente buscar, confiar
E aqui diz também, né, com simplicidade de coração, ou seja, sendo simples, né, entendendo que nós somos as criaturas, ele é o Criador, e que por graça e amor nos chama de filhos. Continuando aqui, com efeito, os pensamentos perversos afastam de Deus, e a onipotência posta à prova triunfa dos insensatos. Olha só, aqui fala sobre onipotente. Quem é onipotente, gente? Só Deus. Onipotente é só Deus, mas muitas pessoas acham que são onipotentes, né? E quem é essa pessoa? O insensato. O insensato é que pensa assim, porque ele acha que ele pode todas as coisas. Não, ele não pode. Sem Deus nós não podemos nada. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. E aqui fala que o quê? Os pensamentos perversos, ele afastam de Deus. Porque as pessoas que só pensam coisas ruins, elas estão cada vez mais afastadas do Senhor. Continuando aqui, e assim na alma maligna não entrará sabedoria, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Porque o Espírito Santo, o educador dos homens, foge do engano, afasta-se dos pensamentos desatinados e retira-se ao aproximar-se à iniquidade. Ou seja, quando a gente crê em Jesus, né, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que nos aconselha, que nos instrui. Tanto que, né, quando a gente busca cada dia mais a Deus, a gente não quer fazer nada que desagrade a Deus. E quando nós fazemos alguma coisa que às vezes desagrada a Deus, a gente sente. Por quê? Porque a gente sente que o Espírito Santo, ele, né, nos cutuca, nos mostra isso, daí não tá certo. E a gente vai o quê? Pro arrependimento, certo? A gente não consegue conviver com aquilo que é errado. Por quê? Porque a gente não quer desagradar o Senhor. E quem faz isso? Somos nós por nós mesmos? Não. É pela graça e misericórdia de Deus. E por aquele que está conosco, que é o Espírito Santo. Continuando aqui, de fato, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelas suas palavras, porque Deus sonda os rins, penetra até o fundo do seu coração e ouve as palavras da sua língua. Com efeito, o Espírito Santo enche o universo e, como abrange tudo, tem conhecimento de tudo o que se diz. Por isso, aquele que profere palavras ímpias não se pode ocultar, e a justiça vingadora não passará ao largo dele. O ímpio será interrogado sobre os seus próprios pensamentos, e o som das suas palavras chegará aos ouvidos de Deus para castigo das suas iniquidades. Ou seja, aqueles que só buscam, né, fazer o mal, né? E da onde que começa o pecado, o erro, gente? Não começa do nada, começa por meio de um pensamento, né? A pessoa pensa e fica, no caso, pensando naquilo, né, e alimentando aquele pensamento. E a partir daquele pensamento ela vai tendo sentimentos, e a partir dos sentimentos ela vai tendo ações, palavras e comportamentos, e a partir da palavras, ações e comportamentos ela vai ter um resultado, certo? Até uma vez eu escutei um homem muito sábio que ele falava assim, que o pecado, ele dava como exemplo, né, é mais ou menos assim, vamos pensar, passou uma mulher ou um homem, né, e você olhou. Da primeira vez que você olhou, não é pecado, porque imagina, você tá ali, sei lá, olhando pro nada e de repente passa alguém, você olhou, normal, né? Você não teve maldade nem nada, foi até automático, né? Só que a partir do momento que essa pessoa passou e essa pessoa olhou, sem querer, meio que sem querer, né? Mas ela pega e olha de novo. Ali ela já teve, ela tomou essa decisão, certo? E aí ela olha e ela fica desejando aquilo. E aí ela fica não só desejando, ela começa a seguir aquela pessoa, começa a olhar aquela pessoa, começa a alimentar desejos, pensamentos. Ali é pecado, entende? Por quê? Porque o olhar sem maldade, né? Ou a pessoa passou e você olhou, não tem como não olhar às vezes, né? É automático. Agora, a partir do momento que a pessoa decide olhar e começa a alimentar nos seus pensamentos, sentimentos, desejos, aí sim, ela tá pecando. Até o momento que ela vai chegar e muitas vezes vai ter uma ação, né? De tornar aqueles pensamentos dela, né, em realidade, né, a partir do momento que ela vai lá e tem a ação. Mas veja, nada começou por acaso. Essa pessoa, ela teve que pensar, teve que, né, desejar, teve que sentir, teve que, sabe, até chegar à ação, entende? Então a gente tem que entender que tudo começa no nosso pensamento, e a partir do nosso pensamento que a gente precisa, de fato, né, cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, porque é por meio, né, da nossa mente que tudo começa. E a nossa mente, ela é muito poderosa, então a partir do momento que a gente começa a pensar coisas boas, né, quanto mais a gente realmente pensa coisas boas, mais coisas boas vão vir para nossa vida, né, quanto mais a gente alimenta pensamentos bons. E o mesmo é o contrário, quando a gente alimenta coisas que não são boas. Continuando aqui, um ouvido ocioso escuta todas as coisas, e o ruído das murmurações não se lhe esconderá. Abstende-vos, pois, de murmurações inúteis, e refreiai a língua da detração, porque a palavra mais secreta
não passará em claro, e a boca que mente mata a alma. Não procureis ansiosos a morte com os descaminhos da vossa vida, nem atraias a perdição com as obras das vossas mãos. Ou seja, por que é tão importante que a gente leia a Bíblia todo dia? Para que a gente possa saber o que é certo e o que é errado, qual caminho a gente deve seguir e qual a gente deve evitar, né? Por quê? Porque toda pessoa que busca caminhos errados, ela vai atrair coisas ruins para a vida dela. Mas todo aquele que busca coisas boas, né? Ou busca, tenta, né? Sempre buscar cumprir princípios, andar no caminho, né? Que vem do coração de Deus, mais coisas boas essa pessoa vai ter acesso também. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus nos ensina, a gente, não é para Deus. Porque Deus não precisa de nada. Tudo aquilo que nos ensina é pro nosso próprio bem, né? Vem pro nosso bem. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso, que nos ama e quer só o melhor pra gente. Continuando aqui, com efeito, Deus não fez a morte, nem se alegre com a perdição dos vivos. Ó, tá vendo? Ou seja, Deus não quer o teu mal, Deus não quer o nosso mal, pelo contrário, Ele é um Pai amoroso. Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor pra gente. Por isso que Ele busca nos ensinar através da sua palavra, né? E também, claro, através daquilo que Ele fala através da nossa consciência, né? Através das impressões que Ele nos traz, que é o próprio Espírito Santo falando por meio, né? Dentro de nós, né? Onde a gente vai entendendo as impressões, aquilo que o Senhor está nos instruindo, né? Faz isso, não faz aquilo, né? Então, Ele está sempre buscando nos ajudar, né? Para que a gente possa ter uma vida de paz e prosperidade, né? Que é a vida que Ele desenhou para nós. Continuando aqui, porquanto Ele criou todas as coisas para a existência e fez saudáveis todas as criaturas do mundo. Não há nelas nenhum princípio de destruição, nem o domínio da morte se estende sobre a terra, porque a justiça é imortal. Os ímpios, porém, chamam a morte com as suas obras e palavras, julgando-a amiga, consomem-se de desejos por ela, fazem com ela aliança e são de fato dignos de lhe pertencer. Uau, Deus nos livre disso, né? Ou seja, Ele fala aqui que todos aqueles que vão contra o caminho do Senhor, ou seja, os ímpios, que buscam fazer aquilo que querem, né? E buscam, muitas vezes, né? Realmente fazer aquilo que querem, né? E incomodam, né, a Deus. Por quê? Porque no fundo o que eles estão buscando é a morte, é caminho de destruição. E não é o que Deus quer para nenhum de nós, porque Deus nos ama e Deus é amor. Então Ele quer só o melhor. Então que nós, né, que o Senhor nos dê sabedoria para que cada vez mais a gente possa buscar essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a verdadeira sabedoria, para que a gente possa ter uma vida de paz, de prosperidade, de alegria, que nós possamos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. É isso. Eu te desejo uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita felicidade. E que, acima de tudo, né, a presença e a proteção de Deus, que é o principal. É isso. Se esse texto falou com você, se de alguma forma fez sentido pra você, encaminha pra mais pessoas, ou até mesmo deixa um comentário aqui pra gente. O que foi que mais te tocou nesse texto hoje, né? Nessa meditação, leitura e meditação hoje. Conta aqui porque eu quero muito te conhecer. Um grande abraço e até o próximo devocional.